Nós veremos agora três exemplos de conflitos que Jesus teve com as normas religiosas do seu tempo, né? Então, em primeiro lugar, por exemplo, Jesus atuou como um terapeuta, alguém que curava as doenças e alguém que perdoava os pecados. Por exemplo, essa cena de Marcos capítulo 2, versículo 1 a 12, quando descem esse paralítico diante de Jesus e Jesus cura esse sujeito, né? E quando Jesus viu a fé que eles tinham, disse ao doente: meu filho, teus pecados estão perdoados. Aqui está um ponto muito importante. A religião judaica não acreditava no perdão dos pecados, acreditava na expiação dos pecados. O verbo expiar significa cobrir. A realidade do pecado permanece, mas por meio do rito religioso é como se aquele pecado fosse escondido, coberto, né? Pelo rito religioso. Caberia somente a Deus perdoar o pecado ou não. Então poderia acontecer da pessoa fazer o rito religioso direitinho e Deus não querer perdoar o pecado. Os evangelhos utilizam de fato o verbo perdoar para Jesus. Então, quando o evangelista utiliza o verbo perdoar aplicado como uma ação de Jesus, já significa que Jesus está tendo uma ação divina. Uma ação divina, uma ação que só Deus pode ter. Só Deus pode ter, em primeiro lugar. Depois, o modo como ele trata os doentes. Ele cura os doentes. A religião da época considerava a doença como um castigo de Deus e Jesus vem mostrar que o doente não é um castigado por Deus. Deus está do lado do doente e não do lado da doença. Deus está do lado do doente e não do lado da doença. Então, já é, por exemplo, só nessa cena aqui, já coloca Jesus em rota de colisão, por exemplo, com a religião do Templo de Jerusalém, né? Além disso, por quê? Porque para a pessoa ter o seu, digamos assim, ter a sua reconciliação com Deus, ela deveria ir em Jerusalém para fazer um sacrifício pago, comprar um animal que era cultivado, que era cuidado pelos sacerdotes do templo, pagar por esse sacrifício. Então, se Jesus perdoava os pecados das pessoas, ou seja, Jesus estava criando um conflito econômico para o templo de Jerusalém também. Depois, um outro exemplo está aqui em Mateus capítulo 8, versículo 4, quando Jesus cura o leproso. Segundo o livro do Levítico, o leproso, toda pessoa identificada com a lepra, ela tinha que se afastar da sociedade, viver longe da comunidade, né? Longe da comunidade, excluída, marginalizada, longe de todo mundo. E nessa cena nós temos duas coragens: a coragem do leproso que está na cidade, que procura Jesus pedindo a cura, e a coragem de Jesus de tocar o leproso, coisa que não era permitido pela religião. Era a lei do puro e do impuro. Então, quando você toca uma realidade que, segundo a religião, está impura, a impureza passa para você. E na cabeça de Jesus é o contrário. Se Jesus é a própria presença de Deus, presta atenção, se o templo de Jerusalém, que era o lugar que espalhava a pureza de Deus para as pessoas, Jesus é o próprio Deus, a pureza em pessoa, que vai contagiando, contaminando com sua pureza tudo aquilo que toca. Na cabeça da religião daquele tempo, dos fariseus de ontem e de hoje, a impureza é que contagia. Mas na cabeça de Jesus de Nazaré, o que contagia é a bondade, é a pureza de Deus. Então, por isso que Jesus não tem receio de tocar no leproso. E ao tocar no leproso, o que é que ele faz? Olha, ele está inserindo esta pessoa dentro da comunidade, inserindo essa pessoa da, dentro da sociedade, né? Se no primeiro momento, aqui na cura das doenças e perdão dos pecados, então, para quem é discípulo de Jesus, então é interessante pensar.
Qual é a nossa atitude para com os pecadores, aqueles que se afastaram, se nós os perdoamos e os acolhemos? Qual tem sido nossa atitude para com os doentes, se nós convivemos com eles e se nós somos ministros de cura e de saúde para eles? E em relação aos marginalizados, quem são aqueles que a sociedade e a igreja joga fora? Qual seria a atitude de Jesus para com essas pessoas, né? Ou seja, quem são os leprosos de hoje que ninguém quer conviver? Pois é, Jesus tem coragem de tocar e tem coragem de acolher. Depois, um outro texto, Mateus 12:10, quando Jesus cura o homem da mão seca na sinagoga no dia de sábado. É o problema do sábado aqui. O sábado era o dia mais sagrado para os judeus, o dia no qual não se podia trabalhar, o dia no qual não se podia fazer serviço algum. E Jesus cura esse homem da mão paralítica, da mão seca em pleno dia de sábado, deixando os fariseus ali mortos de raiva. Porque na cabeça do fariseu, a religião está acima da vida da pessoa, acima da vida das pessoas. Quando para Jesus, o que tem valor absoluto é a vida concreta das pessoas, sobretudo a vida daqueles que mais sofrem. Se for para salvar a vida de uma pessoa, é absolutamente legítimo desobedecer uma norma religiosa, né? É absolutamente legítimo. Então, isso é fantástico. Um outro exemplo nessa mesma linha aqui, por exemplo, da questão do sábado, é quando, por exemplo, os discípulos estão colhendo espigas em dia de sábado e Jesus os defende. Por quê? Os discípulos estão com fome. Então, é absolutamente legítimo. Agora, preste atenção que talvez o que acontece, para a cabeça dos fariseus, isso soasse como desobediência. Mas para Jesus, talvez a lógica fosse outra. Ou seja, o dia consagrado a Deus é o dia por excelência para a gente salvar e cuidar da vida daquelas pessoas que estão mais sofrendo. Então perceba que essas atitudes de Jesus o colocava verdadeiramente em rota de colisão frontalmente contra a religião do Templo de Jerusalém, do seu tempo.